Rola iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo, e não importa a escola de magia que você utilize, a esperteza é sempre o melhor caminho. Eu sou o JV, né? Estamos aí para falar desse livro maravilhoso e para revelar o seguinte: nem só de magia vive o Willa. Meus amigos, e hoje nós vamos conhecer o mais novo romance infanto-juvenil ambientado no cenário de Tormenta 20, As Torres de Winla. E ninguém melhor para nos apresentar essa aventura fantástica do que o seu próprio autor. Mas isso depois da vinheta. Este é o DMCast da Dice Masters. Winla, nação rica e próspera, governada por uma rígida magocracia, onde mesmo o mais humilde cidadão utiliza magia em sua vida diária, isto é, se você for capaz de manipulá-la. Já os inscientes, aqueles incapazes de conjurar, são estigmatizados, relegados a guetos escuros no submundo. Quando Sidney Belafonte e seu golem mecânico revelam-se campeões da Taça da Centelha, sem qualquer uso de mágica, são logo acusados de fraude. Confrontados com as injustiças do reino e os dissidentes que tentam estabelecer suas próprias leis, o jovem inventor e seus amigos acabam envolvidos em um plano sinistro, uma conspiração para tomar o poder do reino da magia. As Torres de Winla convida leitores novos e antigos para uma nova aventura no universo de Tormenta, explorando um reino de tensão entre magos e não magos. E hoje no DMCast teremos a honra de entrevistar ninguém menos do que um dos vencedores do concurso da antologia Crônicas da Tormenta Volume 3 e autor de As Torres de Winla, JV Teixeira. Muito bem-vindo, meu querido, aqui ao DMCast. Quero que você se apresente para o público que ainda não te conhece. Fale um pouco como você começou neste mundo, tanto do RPG, quando você conheceu o Arton, por exemplo, e também como você começou a escrever, porque assim, este não é o primeiro livro do JV, o cara já é experiente. Eu quero falar um pouco também desse pregresso, de como você chegou até aqui, meu querido. Então, eu sou JV Teixeira, né? Sou escritor. Eu digo que eu sou escritor, que eu escrevo profissionalmente desde 2017, né? E curiosamente tem a ver com Tormenta também, de certa forma. Porque antes disso eu tinha o costume de escrever já muita coisa assim, mas sempre ou algo pessoal ou então algo para amigos, né? Durante a faculdade, muito amigo eu empurrava coisa para eles lerem assim, mas sem a devida dedicação assim, né? Porque tinha outras prioridades e tal. Até que eu fui na Bienal do Rio de 2017 pro lançamento do Joia da Alma, da Karen Soarelli. E eu tava na fila, né, esperando, aí eu, como sempre, comunicativo, puxa assunto com todo mundo. Tava conversando com um rapaz que tava na fila, e aí você perguntou pra mim, infelizmente eu esqueci o nome do rapaz, mas assim, ele mudou minha vida, sabe, né? Se eu tô aqui hoje lançando um livro que se passa em Arton, né? Tormenta é a graça desse rapaz que eu não sei o nome dele, infelizmente. Eu queria muito saber o nome dele, relembrar. Que aí na fila, a gente conversando, ele foi e falou: cara, eu também escrevo aqui, toma aqui meu cartãozinho do meu livro independente, tal, que eu publiquei na Amazon. Aí eu falei: pô, como assim, né? Livro independente, sabe? Porque exatamente, existe essa possibilidade, sabe, né, de publicar. Aí ele falou: sim, tem como. Aí eu fui com isso na cabeça, assim, né, com essa ideia. Aí cheguei em casa. Hoje em dia a gente tem disponível uma ferramenta maravilhosa chamada Google, que tu coloca lá e tu consegue achar informação de quase tudo. Aí comecei a estudar a respeito, né? E vi que era muito fácil você publicar pela Amazon assim, sabe? Aí eu falei: pô, vou escrever então aqui tentar escrever um conto aqui, né? Agora já com essa visão mais profissional assim, né? De se levar a sério, não só uma brincadeira, né? Sabe? Aí eu peguei assim um tema que me era muito querido, né? Que era ficção científica. Coincidentemente, uma história no ar de ficção científica, nos moldes assim de Blade Runner, dos livros do Asimov, assim e tal, né? Eu digo coincidentemente porque acaba até tendo um link também com Crônicas 3, né? Essa estética noir de investigação. E aí, cara, eu fui, né? Escrevi, mandei pra revisão,
fiz capa, tudo assim, negociando com o pessoal, né? Nesse processo aí, acabei perdendo dinheiro de bobeira, porque você só aprende errando, né? Infelizmente, sabe? Acabei investindo mais dinheiro do que deveria em algumas coisas que não me veio uma qualidade tão boa quanto deveria, sabe? Mas serviu de experiência e nisso eu comecei a publicar, né? Cada vez mais, assim, produzir. Eu digo que desde 2017 até hoje não parei de escrever nunca, nesse intuito, assim, de ser algo profissional, né? Então tem sempre um conto meu saindo, ou um livro meu, né? O Torre de Umila é meu terceiro romance já. Eu já estou escrevendo o quarto romance, entende, né? Eu tenho diversos contos aí, tanto conto publicado na Dragão Brasil, na Scriptzine teve um conto meu também, espalhado por aí em vários locais, né? A própria Crônicas 3 também teve um conto meu, e contos também independentes, sabe? Então eu tô sempre produzindo, né? Quem for ver o meu portfólio vai perceber que ele é bem variável, sabe? Então assim, tu tem desde história de comédia até ficção científica, terror, investigação, tem tudo, sabe? Aí eu costumo dizer que assim, se tu gosta de ler, procura que vai ter alguma coisa lá que tu vai se encontrar. Você produz para todos os públicos. Assim, porque eu consumo muita coisa, né? Eu gosto de ler, de ver, muita coisa assim, sabe? E eu sempre tive muito esse pensamento do seguinte, né? Por mais que eu leve a sério a escrita, eu nunca tive a escrita como a minha fonte de renda. Assim, nunca foi o meu intuito fazer da escrita a minha fonte de renda. Sempre foi até um escape, né? Assim, sabe? Porque eu sou professor de matemática, né? E aí a gente já tem os estresses diários do dia a dia, por mais que eu adore a minha profissão, sabe? Mas é normal, né? Toda a burocracia da parte do ensino que tem também e tal. E aí eu sempre pensei assim, cara, se eu quero escrever, eu não posso transformar isso em mais um transtorno pra minha vida, sabe? Então, como eu disse, eu olhava a sério, né? Assim, eu realmente tenho uma rotina de escrita ali, mas também nada a ponto de perder cabelo por causa disso, sabe? Até porque nem tem muito, né? Então não daria, sabe? E aí eu tô sempre produzindo. E por não ter essa visão tão financeira assim, eu escrevo o que eu quero, sabe? Então me dá uma ideia maluca na cabeça e fala, pô, vou escrever isso, né? Eu tenho um conto, né, melhor, tenho 2 contos e um livro agora recentemente que eu publiquei, que é um personagem que ele surgiu quando eu pensei assim, cara, o que acontece com o Pedrinho do sítio depois que ele cresce, sabe? E aí ele se torna um caçador de criatura sobrenatural. É meio que isso, entendeu? Então as ideias vão partindo assim de algum devaneio meu, sabe, né? E aí eu deixo a imaginação fluir, né? Pode falar. Não, eu pensei aqui, cara, se tu tivesse nascido no Japão, com aquela indústria de mangás, tu seria um roteirista de mangá excelente, cara. Olha que ideia fantástica do nada. Mas então, esse meio de anime mangá, pra mim, é uma inspiração muito grande, porque eu acho muito legal o modo como eles criam um mundo e essa história acaba e eles criam outro, sabe? Óbvio, tem autores ainda que se apegam muito a um único produto, assim, né? Se pegar, tipo, sei lá, o Kurumada de Cavaleiros, sai Cavaleiros até hoje, né? Vai ali porque também é uma indústria, né, cara? Tem que dar dinheiro. É a vaca dele. A vaca normal, leiteira que tá lá. É normal, Há 40 Só anos. eu acho muito legal esses autores que, assim, criam um mundo agora, acabou, esquece isso, vão pra outra coisa, sabe? E bola pra frente, sabe? Eu acho incrível isso, é assim, incrível, né? É uma capacidade incrível, cara. Mas uma coisa que você comentou eu achei bem interessante. Porque a sua experiência com escrita não é uma coisa focada só em fantasia, ou fantasia épica, ou fantasia medieval. Você permeia vários meios e eu acredito que o exercício de praticar essas escritas também desenvolve, né? Para você ter uma escrita mais variada, não ficar preso às mesmas dificuldades às vezes, porque eu quando vou escrever qualquer coisa, eu tenho uma dificuldade muito grande de não ir por um caminho que eu já estou acostumado, sabe? Uhum. Porque às vezes você quer fazer a mesma coisa e às vezes quando eu vou escrever, sei lá, uma aventura de RPG, tudo começa do mesmo jeito e os caminhos são meio parecidos e eu tento evitar. E para você, como que é esse processo de escrita? Você procura referências em lugares específicos ou você simplesmente parte de uma ideia inicial e vai desenvolvendo conforme vai criando?
Então, para falar sobre isso, eu tenho que separar o meu trabalho em duas partes, né? Porque tem a Torre de Unwilla, que foi um produto que me foi encomendado, né? E tem o que eu faço normalmente, são as minhas obras normais, sabe? Óbvio que assim, tem pontos que se intersectam, as duas, né? Os dois modos, mas assim, eu acho que o ponto de partida inicial é diferente. Quando é uma obra minha, basicamente o que eu quero escrever. É só isso, mais nada, entendeu? E aí eu tenho aqui um caderno, tenho um celular também, que qualquer ideia que eu tenha, eu vou lá e anoto, sabe? Então, às vezes eu tenho ideia assim, bizarra, que eu penso em algo, eu anoto, que às vezes vai virar nada, entendeu? Teve um dia que eu tava no ônibus, eu pensei, pô, e se ninja passasse pela janela aqui e começasse uma luta aqui dentro, sabe? Aí eu fui e anotei. Isso vai virar alguma coisa? Não tenho a mínima ideia, talvez não. Mas talvez possa acabar, né, chamando alguma coisa. Então eu vou anotando várias ideias, né? Tem muita coisa também, às vezes, assim, que eu vejo um filme, ou pode ser um anime também, eu leio um livro e tal, eu vejo uma ideia muito boa, eu vou e pego aquela ideia ali e deixo ali guardadinha, sabe? De repente para usar em alguma obra. Então eu não tenho esse ponto de partida assim de, eu sempre começo daqui. Não, é meio que aleatório. E isso pode ser visto nos meus dois romances anteriores ao Torre de Unwilla, né? Que é um romance talvez um pouco mais próximo, né, da fantasia de um RPG, né, assim, que é um romance que ele foi concebido, inclusive, por conta de um jogo de RPG, que eu fiz um personagem, né, e aí para criar o personagem, assim, eu olhei para um lado, tinha uma história de Velho Oeste, eu olhei para o outro, tinha uma história de samurai, falei, pô, eu vou fazer um samurai cowboy, sabe? Aí eu fiz. Aí o Messi falou que eu tinha que botar uns pontos também em Schwarzburger, porque ele achava que ia ficar legal. Aí eu botei também. Aí ele falou, beleza, agora tu cria uma história pra esse personagem. Eu falei, pô, tem que criar história mesmo? Então vou criar aqui. Aí eu criei um pequeno resumo de 5 páginas da história do personagem. Aí falei, pô, eu acho que dá pra estender isso aqui depois, né, de um tempo. E aí surgiu o primeiro romance assim, né? O segundo romance, cara, é justamente do Pedrinho que eu falei que cresceu, né? E começou a caçar criaturas. Que eu lancei o primeiro conto meio que de forma despretensiosa, como tudo. Só lancei porque eu achei que nem haveria interesse nesse tipo de história, assim, sabe? Lancei o primeiro conto, que é o Quatro Mulheres na Lua Cheia. Esse conto foi o conto meu até então, que mais fez sucesso. O pessoal adorou. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa ali, sabe? Aí eu criei um outro conto, né? Nesse mesmo universo, mas se passando no passado com a avó do Pedro, no caso, né? E aí esse conto fez mais rebuliço do que o primeiro. Aí eu falei, pô, vou criar um livro, uma história mais longa com esse personagem, né? E foi aí que veio o Vendetta Folclórica, que é o meu segundo romance. Olha só. Aí o meu primeiro romance eu cheguei a publicar assim, né? Eu também fiz 2 coletâneas de contos, que eu juntei alguns contos que eu tinha, né, e fiz. E tem um livretinho também que eu fiz em uma homenagem a alguns alunos que estavam se formando, há um tempo atrás, que é o Frase Carinhosa de um Professor Sem Coração. Tem na Amazon também, caso alguém queira rir um pouco, que já é um negócio mais voltado pra comédia mesmo, né, esse, sabe? Você ser um professor de matemática dá um nível a mais nesse título. Aí é isso. Então, assim, só que o pós-pandemia ele acabou fazendo parar de fazer tiragens pequenas assim por uma série de fatores. Que a minha ideia também bom, eu não imaginava que haveria uma pandemia, né? E aí, antes da pandemia começar, ali, tipo, mais 2 semanas antes mais ou menos, eu tava com a ideia de começar a fazer tiragens para poder ir a eventos e testar a venda em evento, como é que era. Que eu não tinha a mínima ideia de como é isso, sabe? Só que aí veio pandemia, aí eu fiquei com os livros aqui um pouco encalhados durante um tempo, né? Porque todo mundo parado em casa, não podia fazer nada e tal, né? E aí foi, e assim, e mais ou menos ali no fim da pandemia, né? Foi bem no fim, foi um pouco depois, veio o convite da Jambu para escrever As Torres de Unwilla, sabe? Então acabou que eu tive que levar meus esforços para outra coisa e deixei essa questão de
fazer tiragem independente, ir para evento um pouco de lado para focar na escrita do Torre de Willa, entendeu? E aí a gente entra nesse momento, né? Porque, como você falou, você é um autor que não esperou alguém chegar pra você e falou, tô aqui, faz. Você fez por conta própria, desenvolveu a sua escrita, desenvolveu seus livros, desenvolveu seus contos, publicou do jeito que você encontrou ali maneiras pra isso. Isso eu acho muito importante, porque muita gente acha que pra ser escritor você tem que ser descoberto, né? E não é assim, você tem que começar, você tem que publicar, você tem que achar ali uma plataforma que te, né, que te seja mais benéfica ou algo assim, né? Eu costumo dizer que assim, são duas coisas bem diferentes. Você ser escritor e ser publicado por uma editora grande, sabe? Aí tu tem que ver qual é o seu objetivo. Aí vai de cada um, né? Se a pessoa só quer ser escritora mesmo, cara, tu consegue escrever e publicar, seja no Wattpad, seja da Amazon, seja num blog, seja fazendo um catarse, o que for. Mas assim, publicar é muito fácil. Agora, você chegar a uma editora grande é algo que já é mais difícil, porque não depende só da gente que escreve. Depende de muitos fatores, né? Assim, além, sabe? Muita coisa. A gente teve uma entrevista recentemente, cara, com o Thiago P. E ele é aqui de Curitiba. E ele publicou uma duologia, e ele, assim, ele publicou na cara e na coragem, sabe? Arrancando do bolso, fazendo. E é um livro muito bem feito, sabe? Tanto em questão artística quanto em questão de escrita. E a gente comentou muito sobre isso, sabe? Porque às vezes a pessoa acha que publicar livro é assim, publiquei e fiquei rico. Não é assim. Não é. Não é assim. As editoras elas não querem investir às cegas, porque muitas vezes o dinheiro que eles vão ter que retornar ali é um dinheiro que não tá sobrando, né? Então, tipo, atirar no escuro é muito difícil, né? E no teu caso, para você chegar na editora ali, né, no caso da Jambô, né? Você teve ali o concurso de contos para antologia, e aí você, tipo, se inscreveu como todo mundo, né? Teve mais de 100 inscritos, você foi um dos que se inscreveram, como é que foi? Então, eu acabei tendo um histórico com a Jambô, mas sinceramente eu não sei até que ponto isso foi fundamental, sabe? Eu imagino que sim, né? Eu imagino que sim. Mas, assim, eu não posso te afirmar isso porque não me foi falado, né? Só que, voltando um pouquinho aqui na história, eu falei lá na Bienal de 2017, né? Que eu conheci a Karen e tal. E a Karen, na época, ela mantinha o diário de escrita no YouTube. Que eram mais lives semanais, né? Que ela fazia falando sobre escrita. Era ela o Vinícius Mendes e o Wesley Tenure. Se eu não me engano, o trio da época era esse, né? E aí a gente foi produzindo ali e tal, e chegou no momento que a live estava tão grande que surgiu a ideia ali da comunidade mesmo, que frequentava tanto o grupo do Facebook quanto a live, de fazer uma antologia de contos curtos, né, com o pessoal que assistia, né, as lives assim, e publicando totalmente assim de um esforço conjunto, da gente mesmo, né, que todo mundo estava ali investindo um dinheiro para esse livro sair de forma física. E aí foi o Coisa Fantásticos 1. E esse primeiro concurso, eu fui contemplado como vencedor já. Esse primeiro concurso, né? Então não foi tipo assim uma surpresa gigantesca, porque você já mostrou que tinha talento. Então, isso. Então, aí vem a questão do aleatório que eu falo que eu escrevo. O nome do conto é Os Aventureiros da Pastelaria Proibida, sabe? E aí foi o conto que foi vencedor desse primeiro. Aí passou um tempo, veio Coisa Fantásticos 2, né? Que eu também participei do concurso. Não venci, mas fui selecionado. Aí, nesse meio do caminho aí, eu lembro também que eu publiquei 2 contos na Dragão Brasil. Não sei precisar, assim, qual número, né? E veio o Crônicas 3. Aí eu, né, me inscrevi e tal, e também fui contemplado. Então, assim, como eu falei, eu não sei precisar até que ponto isso influenciou. Mas, de certa forma, eu não era um desconhecido, eu imagino, pro pessoal dali, entendeu? Porque, assim, né, que eu, querendo ou não, eu fui pontuando, né, em vários momentos, assim, sabe? Você foi tentando se mostrar, espaço, né, mostrar o valor, mostrar o trabalho, né? Desse espaço aí entre 2017 até o convite que foi em 2022, né? Em diversos momentos ali eu fui presença ali de alguma forma, né?
em publicações na editora, sabe? Excelente. Não fique esperando e-mails, viu? Não fique esperando É. e-mails aí em casa. Você tem que ir atrás. E isso também é um negócio assim e quem gosta de escrever também, né? Como eu falei, a separação da galera que quer ser escritor e quer entrar para uma editora grande, ela tem que saber o seguinte, cara. Editora é algo gigantesco, né? Quando você trabalha em um livro, você está pensando em um livro só, certo? Pensando É no o seu, seu livro, né? né? Esse é o Isso. meu livro. Então você quer uma resposta logo, tu quer tudo, tal, né? Agora, a editora tá lidando com um cronograma, eu não tenho nem ideia, mas vamos pegar a Jambô aí, que deve publicar talvez o quê? Uns 5 livros por mês, juntando RPG Contando com romance, né? traduções, Né? romances. Bota aí, 5, 6 por mês, sabe? Aí tu pega, ó, Torre de Willa foi um livro em um ano, que pela média que a gente fez aí, saem uns 60 livros mais ou menos, sabe? Então, assim, ele é muito mais importante pra mim do que pra editora. Não que a editora eu não quero saber dele, mas quer dizer que o grau de importância que eu dou pro Torre de Willa, a minha expectativa pro livro e tudo mais assim, é muito maior do que pra editora, que a editora ela tem que dar importância igual pra tudo que ela vai lançar. Né? Ainda é um negócio, né? Ela tem que produzir várias coisas Sim, para sim, se manter sim. relevante, inclusive, né? Não, Então não é que a editora tem alguma birra com o autor, né, com você não, sabe? vou manter ele na geladeira aqui uns 3 dias para daí responder. Não é bem isso. É, e às vezes, cara, você publica independente e você se surpreende, sabe? O Desgarrados, né, que foi o meu primeiro romance, eu tentei enviar para editoras, assim, não obtive nem resposta não. Aí tá, aí publiquei mesmo independente, sabe? E o pessoal gostou, entendeu? Assim, é pessoal que leu gostou, né? Então isso pra mim já é o suficiente, já me basta, sabe? Saber que eu tenho um público ali que gostou. Todo mundo gostou? Óbvio que deve ter um ou outro aí também que não gostou, mas aí também é normal, né, cara? Assim, tu também não gosta de tudo que tu consome, né? Isso é comum, Não, sabe? não tem como. E assim, não existe produção perfeita. Alguma coisa você vai ter Sim, dificuldade de agradar alguém, né? E também tem que ter o pensamento que é o seguinte. Eu imagino que a galera que escuta aqui o podcast, né, assim, que almeja ser escritor, naturalmente já tem uma tendência maior pro lado de fantasia, nessa parte de fantasia medieval, de RPG. É comum da gente, sabe? O Desgarrados, que é o primeiro romance, ele também tem essa pegada, de certa forma, assim. E olhando comercialmente, eu sei o quanto isso é ruim. Porque acaba que o nosso livro é só mais um no meio de tantos, sabe? Assim, eu não tô falando que um livro de fantasia ele vai ser ruim, não é isso. Só que tu vai disputar com muitos livros de fantasia. Então, de repente, Não se só você fantasia, tentar né, começar a cara? escrever... Sim, né, assim... De repente, se você... eu vou escrever sobre um macaco que rouba um foguete e vai pro espaço, sabe? De repente, essa história é mais fácil chamar a atenção de uma editora do que um livro de fantasia que é um grupo que tá indo, sei lá, enfrentar um dragão. Não que haja problema, não é isso, mas tô falando, como eu disse, um pensamento comercialmente, porque por mais que escrever seja uma arte, quando tu tá buscando publicar por uma editora, tem que entender que a editora vive, né, de dinheiro, não tem como. É normal, né? É o comercial, sabe? E ela vai criar o que se diferencie, né? Então você também que almeja ser escritor tem que pensar nisso tudo, sabe? Tem que saber variar um pouco, não ficar só naquela mesma história. Muito bom, muito bom. Cara, vamos encaminhar então, porque eu quero conhecer um pouco do Torres de Winland. Eu sou um fã de Arton e de Tormenta há alguns anos já. E, assim, quando saem os romances de Tormenta, às vezes demoram alguns meses para eu conseguir comprar, mas eu compro, leio, me delicio com eles e daí fico, poxa, que maneiro e tal. No caso do Torre de Winland, eu fui pego meio que de surpresa como todo mundo. Não teve tipo assim, um anúncio em junho que ia sair em novembro. E o Torres de Winland vem com você trazendo uma história nova, num reino que ainda não foi muito explorado. Existem ali Sim. episódios, teve partes ali da Guilda do Macaco que passou por um Winland, fizeram uma confusão danada. E eu quero que você me fale um pouco o que acontece nessa história, evitando spoilers, claro, né? Mas assim, quando se passa essa história, se isso não for muito problemático você contar, e quem são os personagens, como eles surgiram pra você? Vou aproveitar para mostrar a capa aqui, caso alguém... Aí, ó. Capinha bonita aí. Então, esse romance, ele é bem atual, tá? Ele é bem atual, passa assim nesses momentos... Bom,
É atual, né? Porque tem eventos recentes que, de certa forma, já impactam aqui já né? Nessa história. E aí, os personagens, né? É que você perguntou. São 4 no total. A gente tem o Sidney Belafonte, que é o protagonista, que quem for ver a imagem vai perceber que lembra até um pouco o Will Smith, assim, né? Aquele período ali da Black Music R&B nos fins dos anos 80, começando nos anos 90, que é proposital isso realmente, né? Esse visual dele. Que ele é um inventor insciente, né? Que ele vive em Willa, só que ele vive na parte baixa, porque assim, o Willa é dividida, né? Em níveis. A parte alta da cidade é onde está a galera que é magos muito poderosos e tudo mais assim. E a parte baixa da cidade é o pessoal que é insciente, que não tem uso de magia, né? Não sabe usar magia, né? Também tem uma parte intermediária aí, mas vocês têm que ler para poder descobrir isso aí, né? E aí o que acontece? Ele é um insciente, vive na parte baixa da cidade. E aí, isso não é um spoiler porque é literalmente o capítulo 1, assim, é a primeira parte que eu vou falar, né? E aí ele tem esse golem chamado Ferrugem, que é o golem que ele construiu com o avô dele, né? Que é um golem meio que feito de sucata, tem uma cara de macaco, tem faísca saindo das juntas e tudo mais assim, né? Tem um braço maior que o outro, então é meio que uma aberração, porque no cenário de Tormenta, golems são seres majestosos, né? Sim. E o Ferrugem foge desse padrão totalmente, sabe? Ele é bem um bichão, assim, quase steampunk, então. Isso aí, né? E aí o Sidney, ele inscreve o Ferrugem na Taça da Centelha, né? No concurso de luta, no caso, né? No torneio de luta. E aí, como eu falei, que é o primeiro parágrafo, né? Só que acontece algo surpreendente, que ele vence o torneio, sabe? Surpreendente até pra ele, entendeu? Porque assim, ele não imaginava que ia chegar tão longe assim. Só que aí começa o problema, que é o seguinte, pô, você tem ali um torneio, né, para golems mágicos e tal, né, para exaltar a magia de um Willa, e quem ganha é uma pessoa que não sabe usar magia, sabe? Um insciente. E aí se inicia essa trama, né, essa saga do Sidney ali. Falar sem dar dentro de spoiler. Sem dar spoiler fica complicado, né? Porque se você contar onde eles se encontram já é um spoiler, né? É complicado. Mas é que a gente tem essa ideia do herói improvável, né? Porque você tem a ideia do personagem que, assim, que ele está numa classe dita como inferior naquele cenário e ele acaba se destacando de alguma forma, e isso com certeza traz problemas, né? Assim, eu acho que qualquer pessoa que conheça Arkham, pelo menos, pelo menos, se você fala de um romance, um Willa, automaticamente vai imaginar que o protagonista é um mago ou um feiticeiro ou o que for, algum usuário de magia, sabe? Eu acho que é automático, porque o Willa é conhecida como a Terra da Magia, né? Então, como eu falei, assim, eu acho que a mente da pessoa já vai para esse lado já de magia. Contudo, entretanto, eu vou falar o porquê da minha escolha por um insciente como a protagonista e não um mago. E tem um motivo muito simples, que quando me chamaram para escrever esse livro, eu tinha acabado de escrever o Vendetta Folclórica, que o principal usa magia, né? E aí eu passei um perrengue na hora de revisar, que tinha momentos que eu ficava assim, pô, se ele sabia magia tal, por que ele usou a magia aqui e não usou antes? Sim. Aí, para evitar esse tipo de coisa no Torre de Willa, que me deu muito trabalho, eu optei por um insciente, entendeu? Quando eu li, né, o Atlas e tal, eu falei, que eu posso usar isso daqui, até para fazer também uma analogia à questão de preconceito, né, e tudo mais, porque um dos motivos também dessa nova leva aí é justamente trazer mais diversidade. Então acho legal você trabalhar esses temas também na narrativa, sabe? Sim, eu acho legal, cara, porque você às vezes evita. Tipo assim, quando você teve na trilogia clássica de Tormenta questões de cunho político, era assim, os nobres, os reis, sabe, os imperadores e a guerra. Quando você pensa no mundo real, né, você tem muito mais do que isso. Só que muitas vezes isso é delegado, você não vê que
Você não vê essas realidades sendo apresentadas. E aí na literatura cyberpunk você vê muito disso. Que daí eles pegam essas Sim. distopias e tudo mais. E eu vejo assim, a tua descrição me lembra um pouco cyberpunk. Porque tem aquela coisa das torres É. tecnológicas, das corporações. Ali Aham. tem as torres, pelo menos, dos magos e acredito das escolas de magia e dos especialistas, né? Eu gosto muito, cara, assim, de ficção científica, cyberpunk, disso tudo, né? E aí, um Willa nunca foi um reino que me chamou a atenção, pra falar a verdade. Eu nunca. Talvez dos reinos de Arton, até então, era o que eu menos me interessava, né? Mas aí, assim, com esse convite, me mandaram o capítulo do Atlas antes do pessoal, né? Pra poder ler, pra ter uma ideia ali. Aí eu li esse capítulo, eu li também o Antigo Reinado, né? Aquele reinado clássico, né? Que saiu aí há não sei quantos anos aí, sabe? E aí eu passei a me interessar por um Willa, porque ao ler, eu falei, cara, um Willa é muito cyberpunk, sabe? Um Willa é muito ficção científica, muito, né? Eu nem sei se o intuito inicial realmente foi esse, quando o Willa foi criado, eu não tenho a mínima ideia. Mas a visão que eu tive ao ler agora, né? Talvez também por consumir tanto ficção científica, assim, né? Que eu leio, vejo muito filme e tal, né? Eu jogo muito jogo também de cyberpunk, assim, sabe? Né? Talvez por isso que a minha mente foi pra esse lado já de cyberpunk, né? Só que ao invés de tecnologia, magia, né? E aí eu acabei criando uma história também um pouco com esse viés, sabe? Assim, né? De cyberpunk, assim, por conta disso, sabe? Então você tem aquele negócio de certa forma, os protagonistas indo com um sistema pré-estabelecido, sabe? Isso é meio que uma base ali do romance, né? Essa história aí. Eu li faz um ano, acho que é o Zob, cara. E o Zob Não li ainda, cara. cara, Bom? Ele é bom? cara, eu vou te falar, eu fui pra terapia depois, cara. O Leonel pegou pesado, cara, mano, e Aham. cyberpunk total. E você falando, tipo, eu falei assim, eu tô pensando aqui, como que ele encaixou isso numa coisa juvenil, cara? Porque é tão profundo. Ó, o Toca do Aventureiro apareceu aqui, ó, cheguei. Teixeira já falou do É uma Cilada? Que história é essa? Ainda não, ainda não. Calma, calma, que daqui a pouquinho eu chego lá. Deixa eu só acabar de falar dos quatro protagonistas, né? Então eu falei do Sidney, né? Que é o inventor, né? O Ferrugem, que é esse golem, né? Que foi construído pelo Sidney e pelo avô. Que ele tem um diferencial que, assim, ele é muito alheio a tudo. Ele entende as coisas de forma muito literal, sabe? Isso gera algumas cenas boas. O livro não é um livro de comédia, mas ele é um livro muito bem humorado. Então, em diversos momentos ali, eu imagino que o pessoal vai dar sorrisos assim, né? Tem muita piada ruim no livro, assim, demais, demais, Adoro, demais. adoro. Muito, 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 né? E principalmente no Ferrugem tentando reproduzir humor, né? Tentando fazer isso, sabe? E aí, como eu falei, ele é meio literal, ele vai pegando o que ocorre ao redor, né? E cria uma charadinha em cima disso, assim, sabe? Né? E aí tem várias pelo decorrer do livro, né? Além dos dois, você tem a Gnalciol, que é essa. Não sei se vai dar pra ver, mas é a Goblinzinha que tá correndo aí. Ah, sim. Então, ela é uma gazetista, né? Ela escreve pra Gazeta do Reinado. Se eu não me engano, eu que inventei esse termo. Eu conversando com o Kassar, eu acho que não havia esse termo até então aí de gazetista para designar a galera que escreve pra Gazeta, né? E aí ela sai de Valkyria pra Unila pra cobrir a Taça da Centelha. E aí acontece alguma coisa que ela acaba se envolvendo com o Cisne e o Ferrugem também, né? E pra fechar, né, esse grupo aí tem a Dacila do Opel, né? Que é a Anã, que é uma anã que tem barba e tudo mais assim. Também não sei se dá pra ver Ah, na é uma imagem. anã. Eu achei Mas que é era um uma anã anão. com barba. É uma anã com barba. Legal. Que ela faz serviços de transporte, né? E eles são obrigados a acessar o serviço dela para completar a missão que eles foi incumbido, né? E aí ela é uma anã que assim, ela fugiu de Doerin para ir para Unila porque ela descobriu que Unila a escola de magia é de graça. E ela queria muito aprender magia. Então ela vai, né, fica lá. Aí acontecem coisas com ela que a pessoa tem que ler pra saber por que ela ainda está lá e tudo mais, assim, né? Também não quero dar muito spoiler, tá?
E é assim, a cilada que perguntaram aí é pelo seguinte, cara. Como eu já falei aqui várias vezes, eu sou muito fã do caótico. Então a minha criação ela é muito caótica, sabe? Já tem um tempo já que eu tenho esse desejo de criar um conto para Tormenta, até para publicar mesmo na Iniciativa T20, que é um conto que mistura a carga pesada, né, do PDB com Tormenta. E aí eu tentei até colocar esses personagens nesse romance. Só que não deu pra colocar, né? Porque não encaixou ali. Só que mesmo assim eu deixei a minha leve homenagem a Pedro e Bino, de certa forma, aí nesse livro. Na verdade tem mais de uma homenagem. Uma é bem descarada, qualquer um vai pegar, né? E essa levantada aí pela Toca é o seguinte. Como eu falei, o nome da Anã é da Sila, né? Pegue a palavra cilada. Tira o dado final, coloca no começo. O que forma? Muito bom, cara. Mano do céu. É, uma boa, cara. Ó, o Eric Ellison... E caçem anagramas nesse livro, que tem muitos, tá? Muita brincadeirinha com nome assim. Eu tenho que perguntar, o Cid, ele é uma referência ao Cid, o famoso Cid do Final Fantasy, que também é um inventor ou não? Então, sim e não. Sim, eu vou não. explicar o porquê. Sim e não. Pelo seguinte, né? Quando eu apresentei o personagem ao Caçaro, né? O Caçaro, ele foi meu editor. Aí eu preparei toda a história, né? Aí tive uma reunião com ele pra ele poder aprovar se ele tinha que mudar alguma coisa ou não. E o nome do personagem é Sidney Belafonte, só que Sidney com S, né? E tinha um propósito. É porque você tem aí dois grandes atores da década de 60 ali, do cinema negro, que se destacaram muito pelo que entregaram. Que é o Sidney Poitier e o Henry Belafonte, né? Os dois. Cada um por um motivo diferente. Aí eu quis homenagear esse protagonista negro em homenagem a esses dois protagonistas negros da década de 60. Aí eu peguei o Sidney do Sidney Poitier, né? E o Belafonte do Henry Belafonte. Aí criei esse nome. E aí o Caçado, vendo que era o inventor e vendo o Sidney também, ele sugeriu botar Sidney com C, justamente para ter o apelido Cid e fazer esse trocadilho, né? Essa alusão ao Final Fantasy. Caçaro é fã de Final Fantasy há muito tempo, cara. Eric Ellison, muito prazer, cara. Seja bem-vindo. Não era amor, era cilada? Tipo isso. Ó, temos aqui alguns comentários aqui, ó. O Toque do Aventureiro, ó. Mais uma Goblin pra ganhar os corações da galera, cara. Leonel Caldela, o que tem de sádico tem de talentoso, isso é verdade. Ele mandou umas perguntas aqui. Antes de ler as perguntas do Toque, eu quero ler o comentário aqui do Eric. Ele falou assim, ó, tô lendo o Vendetta Folclórica e eu estou curtindo. Manda um salve para o JV, a equipe da Tokyo Defender e para o primo do outro estado do JV. Esse final aí foi uma piada bem interna, quase assim, porque o Eric escutava o meu antigo podcast, né, que é o Magela Cast, que tá até aí disponível aí, né, caso alguém queira rir um pouco, que é um podcast bem de comédia, assim, comédia, cultura pop, sabe, assim, tem episódio que é tipo top 3 novelas, sabe? Assim, né? Teve especial de música dos Havaianos, sabe? Bem doideira assim, né? E aí, vira e mexe, eu contava histórias do meu primo de outro estado, sabe? Ele ficou famoso com os ouvintes aí do primo, todo mundo tem um primo de outro estado, cara. Ó, vou mandar pergunta aqui de um Toque aqui, ó, ele mandou. Pergunta, como o Inla é um reino de tech e magia, como foi criar o psicológico de um reino tão diferente? Então, como eu falei mais cedo aqui, eu fui pro lado do Cyberpunk, entendeu? Então é muito fácil. Não foi só uma coisa que parecia, então é por aí mesmo que você foi. Assim, entendeu? Assim, só mudando, né, a questão do... Porque no Cyberpunk você tem muita questão também financeira, assim, né, do pessoal mais rico, pessoal mais pobre e tal. Então, eu fui por esse lado, né, de tudo meio que mudando. Ao invés de ser o pessoal rico, é o pessoal que sabe magia, entendeu? Ao invés de ser o pessoal pobre, é o pessoal que não sabe magia, né, que vive na parte de baixo. E aí, o diferencial do Cyberpunk também é que no Cyberpunk, as camadas mais baixas também têm acesso à tecnologia, né? Mais sucateada, mas tem. E aqui não, aqui assim, o pessoal de baixo não sabe usar magia. É isso, entendeu? Pode ser que tenha alguém da parte alta que tá na parte de baixo assim, mas majoritariamente quem tá embaixo não sabe usar magia, sabe? Eu fui por esse viés. É estigmatizado por isso daí, né?
É. E até um ponto também que eu levanto no livro, que essa parte baixa eu me inspirei para criar assim, tanto o visual dela quanto o estilo das pessoas nas periferias, né, e favelas que tem por aí comunidade, que a ideia é a seguinte, o pessoal da elite enxerga esses locais como uma porcaria, entendeu? Que só tem, sei lá, vagabundo ou o que for assim, sabe? Enquanto que não, tem uma cultura própria ali, só não é a mesma cultura que tá na parte de cima, entendeu? Então, quando o pessoal for ler Arthur de Willa, vai ver que a parte baixa tem sua cultura própria, que é diferente da parte alta, né? E o pessoal da parte alta vê essa parte baixa como nada, entendeu? Mas não, mas eles têm ali uma vida, eles têm uma cultura ali. Excelente. Ó, isso até inclui a pergunta sequência aqui do Toca. O Cid tem uma arte muito estilo hip hop. Foi intencional? Totalmente, totalmente. Assim, esse livro ele exala a negritude em diversos pontos que eu acho que as pessoas nem vão pegar a quantidade de referência assim, né? Mas eu coloquei de forma proposital, porque eu queria, né? Porque o livro é meu também, então eu posso botar pra conversa, for aprovado, obviamente, né? Claro que foi E aprovado, também mas pô, isso é excelente, cara. E também, assim, para poder, quando eu for falar do livro, né? Comentar essas partes e, quem sabe, assim, apresentar isso para algumas pessoas, sabe? O próprio nome do Cisne, como eu falei, né? De ser Sidney Belafonte, que é referência aos atores, sabe, né? Tem a questão do visual dele, né? Porque o que eu apresento no Torre de Willa? Na parte alta tem muita magia, né? Então a galera da parte alta usa magia até para se vestir. Então tem um visual muito doido, assim, envolvendo magia de, sei lá, a roupa pode mudar, o cabelo pode mudar, sabe? Eles podem fazer o que eles quiserem. A parte de baixo, por não ter acesso à magia, então eles têm que inovar no visual de uma forma diferente. Uhum. E é por isso que o Cisne tem esse visual que não é usual para uma história de fantasia medieval. Porque, assim, é o modo dele de se diferenciar, entendeu? Sem usar magia. Tanto pode ser na parte de baixo da galera como Moicano, assim, é tudo com esse visual diferente mesmo, propositalmente também diferente do que se encontra em fantasia medieval mais tradicional, sabe? A minha ideia é essa. Se for ver até pela capa, o visual da Anã e da Goblin já é um pouquinho mais tradicional, tá vendo? Já é mais comum, né? O do Cisne já é esse visual de hip hop R&B anos 80, anos 90, entendeu? E aí você tem também, outro detalhe que eu acho que poucos vão perceber, o Cisne tem esse visual de hip hop anos 80. O avô dele, que é mais velho que ele, tem um visual Black Power já, que é o que acontecia nos anos 60, entendeu? É de então, gerações, isso né? Tem. Isso, entendeu? Essa questão é geracional, sabe? São detalhezinhos assim que quem não pegar também, assim, não vai mudar nada a história, sabe? A história tá ali, né? Mas se alguém pegar, né, ou se eu comentar também, talvez possa acabar enriquecendo um pouco mais a história. Boa, boa, boa. E o Toca também mandou aqui uma última coisa que eu achei interessante, que ele perguntou o que você achou da arte do Ferrugem no bestiário de Arton. Acho que ele tá falando do Ameaças de Arton. Ameaças, isso. Ficou legal lá. É que igual então aquele é o Ferrugem? Aquele lá é o Ferrugem, isso aí. É um protótipo do Ferrugem, né? Quando eu vi, eu não fazia ideia que. Eu achei, é um golem. É um golem. Uhum. E digo mais, hein? Eu não vou falar quem, porque eu não sei se isso foi revelado ou não. Mas no Deus e Heróis tem um personagem lá no meio que é do livro. Ah, que massa, já tá incluso. Eu não sei se foi revelado, né? Não foi o JV que falou, tá? Não foi. Não, assim, é inteligência artificial. Eu posso falar que tem, eu não posso falar qual é, entendeu? Até pra não estragar também a surpresa do pessoal quando for ler, sabe? Daqui a pouco cai a live e eu vou cortando a transmissão. Porque na prévia que saiu já tem esse personagem lá, entendeu? Então não é mais segredo que já tá lá. Ah, boa, 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 boa. Não, cara, isso é demais, velho, porque a gente tá há o quê? 25 anos de Tormenta. Isso, assim, é muita história sendo contada, né? E por mais que a gente tivesse ali no início um grupo pequeno de autores e a maioria era, tipo assim, pessoas que participavam, mas era, tipo, uma coisinha ou outra, a gente poucas vezes teve a oportunidade de ver um lado de Arton que fugisse daquele padrão, entre aspas, né? Ou que focasse só em Tormenta, da Tempestade, ou coisa assim. Então a gente vê isso, ainda mais numa literatura infanto-juvenil, é um respiro muito grande.
É muito grande. Eu tô muito, assim... É uma mudança completa, né? Porque assim, se fosse um livro voltado para um público adulto, sabe? Já seria algo diferente, já de qualquer forma, né? Mas por ser também infanto-juvenil, é duplamente diferente, porque é um autor novo e é um estilo novo também, né? Mais que a Kali também tenha escrito infanto-juvenil, mas assim, foi produzido ao mesmo tempo os dois, sabe? Sem um trabalhar em cima do outro, né? Então, tipo, Isso, é isso. uma linguagem completamente diferente da Dado Selvagem, enquanto que o Torre de Aham. Winland é outra coisa. O Dado Selvagem eu já li e ele é bem mais uma aventura padrão, entre aspas, mas bem introdutória. Sabe, você tem ali Ó, os tropos, mas é Dados introdutória. Selvagens, ele me lembra, não sei se tu joga RPG eletrônico, mas assim, ele me lembra de RPG, a primeira missãozinha que tu faz, sabe? Ali Sim, é muito gostoso. formou o grupinho e tal, agora tu vai partir aí. Entrar naquela E com um caverna e belíssimo enfrentar aqueles final em aberto. inimigos Isso, e com um belíssimo final. Aberto não, a história é fechada, né? Mas com um final que deixa abertura pra muitos livros aí que eu espero que saiam. Que assim, eu achei bem legal, sabe? Achei bem legal mesmo. Excelente. Ó, a gente vai caminhar já aqui pro final, mas quero trazer a última pergunta aqui do Toca. Vai ter gancho pra sequência? Rapaz. O pessoal não leu nem o primeiro livro, já quer Não acabou, sequência. Então, deixa eu ver aqui. Gancho pra sequência? Não. Não tem gancho pra sequência. Eu quero escrever uma sequência, eu gostaria muito, entendeu? Mas não tem, que eu lembre assim, pelo menos, não tem nenhum gancho pra sequência, não. Tem algumas coisas que eu fiz questão de colocar quando eu fui escrever, que é o seguinte, né? É um livro de um cenário de RPG, sabe? Então, eu quis propositalmente criar ali adversários que você pudesse levar para essa mesa de jogo, sabe? Então, o Sidney e os demais conseguem encerrar o caso, digamos assim, né? Eles conseguem encerrar ali, mas ainda assim ficam, não são pontas soltas, mas assim, ficam algumas coisas ali que eu acho que o pessoal pode levar para mesa, Dá entendeu? pra Eu acho que é aproveitar. legal. Assim, ficam coisas que não são mais problema do Sidney. É isso, entendeu? É isso. Se alguém quiser aproveitar, pode aproveitar. Se não quiser também, a vida que segue, entendeu? É que assim, o aprofundamento do cenário é muito legal, né? Tipo, a pessoa pode aproveitar. Eu já joguei, já narrei em Winla, né? E, claro, não era nada tão profundo quanto você falou. Era tipo assim, não, porque tem os elevadores mágicos, porque tem. Todo mundo anda ali com seu zumbizinho, seu esqueletinho, com a tiracolo. Mas eu não aprofundei nem 10% do que você deve ter trazido. E, cara, isso é muito bom, velho. Ó, eu gostaria de trazer aqui todas as perguntas. O Toca mandou mais uma pergunta aqui, vou fechar com essa. Toca, eu vou fechar com essa, eu tenho que fechar essa live. Se você pudesse escolher um local de Arton que está meio esquecido para escrever, qual seria? Tem três locais assim, cara, que eu acho que dariam histórias bem legais assim pra escrever. E cada um por um estilo diferente, né? Uma é o Deserto da Perdição, porque, na verdade, eu tô pensando até em estilos literais assim que eu curto, né? Dá pra fazer uma história lá, Mil e Uma Noites, assim, sabe? Algo, né? Meio assim. Tamurá, justamente por fazer algo meio asiático. E Gaurásia, né? Que tem espaço pra fazer uma história meio Mundo Perdido, essas coisas assim, sabe? Então são os três assim que eu acho que me trariam aí esse desejo, né? Se fosse pra escolher. Mas se escolherem pra mim também e quiserem que eu escolha o outro aí, tô aberto. É que nem foi o Mila, escolheu pra mim, eu aceitei. Aonde Eu tô mandar a aberto. gente tá É, indo, né? Ó, eu posso Thaís. voltar pra Mila se quiser, eu posso tudo. O que quiser, tá aí. Thaís Loureiro, ela mandou uma pergunta aqui, mas já foi respondida lá no começo. Que ela perguntou como que é ser publicado em uma editora famosa. A gente comentou um pouco sobre isso lá, Thaisa. Thaís Loureiro, desculpa, não vou falar o nome errado. Essa pessoa aí, eu conheço ela. Ela é vulgarmente conhecida como minha noiva, entendeu? Minha namorada. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda. E assim, a gente vai sair editado esse episódio, ele não vai ficar público aqui no YouTube, a live, né? Mas ele vai ficar disponível depois quando ele for editado bonitinho. Aí vai ver certinho lá. Mas ela já sabe a resposta, ela tá só dando a escada aqui pro noivo. Tá Maravilha. certo, tá certo. É o meu dedé, é o meu dedé. Maravilha, maravilha. JV, temos que encerrar, infelizmente. Mas eu quero que você deixe aqui agora os últimos recados pra galera, que você deixar uma mensagem, alguma coisa. E faz teu jabá, meu querido. Na postagem desse episódio, eu vou deixar aqui embaixo o link de todos os livros do JV para você conferir. Quem acompanhou a live aqui, eles estão de graça na Amazon só por hoje. Então todo mundo que comentou aqui
por favor, entra na Amazon, aproveita lá, coloca na tua lista lá, pega de graça, é só pra quem tava aqui na live. Se você tá assistindo isso aqui depois que foi gravado, editado e lançado, Já era. perdeu. Então eu te falo, fica ligado nas redes sociais da Dice Masters, que a gente sempre vai fazer a live da gravação do DMCast. E pode rolar essas coisas. Não posso garantir que o próximo autor vai ser tão benevolente. Mas com certeza você pode ter muitas vantagens de acompanhar a gente ao vivo. Beleza? JV, o microfone é seu, manda a letra. Então é isso aí, pessoal. Assim, fiquei muito feliz aqui com essa gravação, né? Eu acho sempre bom. Quanto mais eu puder falar do livro, assim, eu acho legal, porque às vezes quando você acaba de ler um livro e tu quer caçar informação, eu acho muito triste quando você procura e você não tem nada do livro, sabe? Então eu tô tentando, assim, espalhar a palavra de Willa aí por quantos podcasts eu conseguir, né? Pra justamente dar essa moral pra galera que quiser saber mais um pouco de informação, vai conseguir achar em algum podcast aí. Aconselho a todos que leiam Torre de Willa, né? Primeiro porque foi eu que escrevi. E segundo porque realmente é uma história bem legal, assim, cara. É uma história surpreendente. Eu acho que as pessoas não... realmente, assim, não imaginam o que vão encontrar aqui, porque, como eu disse antes, sempre que você fala em Willa, quem conhece Arthur, pelo menos, né, fala em Willa, espera uma história com protagonista mago, né, algo tipo assim. E como eu botei um incêndio, então meio que já comecei subvertendo a expectativa da pessoa que vai conhecer, né, a Torre de Willa. E assim, compre um livro, se não puder comprar agora, espera um pouco, compra depois também, isso aí o livro, ele vai estar ali sempre, né. Quem quiser conhecer a minha escrita, como eu falei, há alguns livros de graça hoje na Amazon. Então, pega um livrinho lá, lê, poxa, gostei, eu vou investir realmente no Torre, sabe? Ou então, eu não gostei, então quero mais que ele se exploda, né? Tudo bem, sem problema também, é normal, isso aí é comum, né? Não, se você não gostou, você vai entrar amanhã, vai comprar todos os livros só de raiva. Vai comprar todos os livros de raiva e vai falar, comprei só de raiva. É isso que eu ia fazer. Hater bom é hater que ajuda vai falando mal em cada publicação. Comenta, né? Não, eu comprei pra provar que é ruim, é assim mesmo. Pra quem é também assinante do Kindle Unlimited, todos estão lá também cadastrados. Então tu pode ler também todos os meus romances e contos, tá? Todos exceto o Torre de Willa, claro, que aí já é com a Jambô, não sou eu que cadastro essas coisas, tá? Aí tem fantasia, ficção científica, tem tudo lá. Lê, vê se você gosta, né? Se quiser falar comigo também, Instagram principalmente, autor JV Teixeira. Fala comigo lá, que assim que der também eu respondo, eu gosto de falar com todo mundo. E é isso, né? Assim, aguardem novidades aí. Tô escrevendo um livro novo, né? Um livro agora de pessoas com superpoderes no Rio de Janeiro. Quando vai sair, não tenho a mínima ideia, mas em algum momento sai, tá? E muito obrigado pelo convite, tá? Fico muito feliz em estar participando aqui desse podcast, né? Que eu já escuto, inclusive, normalmente já nas minhas idas ao trabalho, já escuto assim. Então, muito obrigado e acho que o recado é esse, né? Aproveitem as Torres de Willa. Obrigado. Cara, ó, eu vou falar pra você, por favor, aqui embaixo vai estar o link dos livros e também da rede social lá do Instagram do JV. Acompanhe esse cara que é uma mina de histórias boas. Tenho certeza que você vai curtir tanto os que já lançado quanto os próximos. Compre Torre de Willa lá na Jambô Editora, vale muito a pena investir nisso. E assim, eu quero pedir desculpa aqui porque eu li a pergunta da Thaís errado. Tá? Eu li na pressa aqui e não li. A pergunta é mais profunda. Como é ser um escritor preto e ter um livro publicado em uma editora famosa? Então eu acho que é uma camada a mais que a gente tratou ali. Eu peço perdão, Thaís. Eu acho que a tua proposta é tratar mais nesse sentido. Quer acrescentar alguma coisa na resposta que você deu lá no começo? Assim eu posso. Por quê? Porque peraí que Então, assim, eu acho que o mais interessante disso é poder servir de espelho, de repente, para algumas pessoas, sabe? Né? No dia 16 de novembro, ocorreu o lançamento do livro aqui no Rio de Janeiro, né? Na livraria Leitura de Bangu, e aí foram alguns alunos, assim, né? Alguns ex-alunos também, alguns amigos, sabe? E aí teve uma aluna em específico, a Luane, né? Que foi minha aluna já tem alguns anos, hoje em dia faz até faculdade já, que eu sempre incentivei muito ela a escrever, assim, sabe? E o fato dela... ela falou pra mim, assim, que ela tava muito emocionada em ver que eu tava lançando um livro ali, sabe? Ela já comprou livros meus antes,
Mas, querendo ou não, você ver o autor nesse espaço é diferente, sabe? Assim, é algo a mais, né? Então, eu acho que essa questão de acabar me tornando modelo para alguém, eu acho interessante, de certa forma, mostrar que é possível chegar até ali, sabe? Né? Eu sei que isso pode ser um papo, às vezes, até meio né, meio... Parece meio coach, né? Meio. Se eu entendeu? cheguei Assim, aqui, você também não é bem assim, entendeu? mas a gente entende que. Mas é essa questão mesmo de... Porque, assim, no caso dela, principalmente, né, que a gente tem contato até hoje, ela ficou muito emocionada porque ela viu toda a minha caminhada até chegar ali, sabe? Então tem esse que é a mais, entendeu? Então eu imagino que isso possa ser legal, sabe? Eu gosto, assim, desse tipo de coisa. Até porque o ser professor em si já é um pouco assim, sabe? Né? Tu já é esse exemplo já, de qualquer forma, assim, pra molecada, né? Pô, que massa, cara. Eu fico muito emocionado, porque tive recentemente aqui o aniversário da minha filha, do meu filho, e a gente fez uma festa e ele fez questão de convidar os professores, cara. Então, assim, vou te falar, não é só aí, cara, é importante a imagem que você traz, tanto como autor como professor em sala de aula. Então, assim, cara, obrigado mesmo pela nossa entrevista aqui. Foi um papo muito gostoso. A gente começou meio acanhado aqui e foi-se embora, cara. Papo super gostoso, cara. Eu quero te chamar mais vezes para mais episódios aí e falar de outros livros teus, tá? Já estou me convidando também pro seguinte: review com spoiler aí do livro aí. Boa, excelente. A gente pode fazer um review com spoiler. A gente faz tipo um vídeo com aviso, assim, ó, se você não leu, vai ler depois. Aí a gente pode falar, porque eu vou ler ainda. Até pra poder falar, também algumas coisas que ficaram aqui na garganta que eu fiquei calado, entendeu? Eu senti, cara, daqui a tua garganta assim, tem que sair alguma coisa. Maravilha, galera, muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Por favor, siga a Dice Masters nas redes sociais, em todas as redes que importam, é @DiceMastersOficial. Deixe 5 estrelas pra gente no Spotify, isso ajuda demais e principalmente, deixe o seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva, não custa nada e ajuda pra caramba na divulgação de um canal que está crescendo. Se você quiser deixar sua dúvida, sua pergunta, sugestão de tema, ou de autores, ou de entrevistas, pode deixar aqui embaixo. A gente vai fazer agora a nossa sessão de DMs, que é o momento que a gente fala sobre os e-mails da galera, os comentários da galera, e um vídeo separado do DMcast. Então, para quem está acostumado a ter aquele momento de interação com a mensagem de vocês logo no início do podcast, agora vai ser um vídeo separado aqui no canal mesmo, tá? Então fica ligado para não perder esses vídeos. Eu vou tentar fazer uma vez por semana, uma vez a cada quinzena pelo menos, porque eu tô fazendo tudo, né? Tenho 2 mãos só, faço tudo sozinho, mas assim, a gente faz com muito amor, com muito carinho. Então o apoio de vocês é muito importante. Então ajude a compartilhar esse vídeo, leve para mais pessoas, comente. E assim, eu só posso falar, cara, que eu tô muito feliz, eu fico muito emocionado de ver um livro saindo aqui no podcast também, e fico emocionado também de ter uma entrevista bacana como essa, cara. Muitíssimo obrigado. Como eu sempre digo, jogue muito RPG e que os dados estejam com você.